Hoje eu estou aqui com Rodrigo Bochá, é isso mesmo? Rodrigo Bossá, é isso aí. Bossá. Para os íntimos, Boss. Né? Rodrigo Boss. Ou suíço. Suíça é para os mais íntimos Mais ainda, íntimos né? ainda. Mano, muito bom ter você aqui com a gente. E começar Massa, esse Barretão. quadro. A gente está começando um quadro, são vários podcasts, mas a gente vai ter temáticas específicas nesses podcasts, né? E você vai estar acompanhando aqui a gente nesse trava-língua que é É o cristianismo e empreendedorismo. Muito massa. Né? E a gente vai estar trazendo nomes aqui, pessoas, cases importantes, pessoas que têm destaque aí no ramo comercial ou no ramo de negócios, para contar as histórias deles. E nada melhor do que começar contigo aqui, você contando a tua história para a gente, né? Falando Perfeito. disso e fazendo esse link já, também comentando um pouco daquilo que a gente vai fazer aqui, esse bate-papo, o que tem a ver cristianismo e empreendedorismo. Lá vem os crentes misturar esse negócio, não tem nada a ver. Vida, e aí é outro case que a gente vai pegar aqui também, que é vida... Vida pessoal e vida profissional, né? Vida secular e Isso, vida vida cristã. cristã. A gente vai bater um papo sobre isso. Mas aí eu queria que tu falasse, Rodrigão, sobre primeiro a tua vida, né? Conta a tua história aí, fala pra gente. Quem é Rodrigo? Rodrigo Suíço, vou chamar de Suíço, Por favor. porque eu sou um dos mais íntimos. É. Né? Quem é Rodrigo Boss, como isso nasceu, o que você faz hoje, e depois a gente emenda com o que a gente vai fazer aqui. Maravilha, meu irmão. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e grato de estar aqui contribuindo, né, nesses podcasts, né, que são vários que você está criando Isso. aí, várias iniciativas. E esse sobre cristianismo e empreendedorismo, fiquei muito feliz de ser o host, né, de ser o âncora e de poder ter o prazer de bater o papo com muita gente aí. Tem muita gente na lista para se convidar para vir trazer um pouco do case, né? Sou Rodrigo Bossardi, ou Rodrigo Boss, para os íntimos da comunidade, Rodrigo Suíço. Suíço vem um apelido por causa do sobrenome. Bossardi é um sobrenome de família. As pessoas acham que é um nome que eu criei artisticamente, né? Pelas palestras, treinamento, o chefe duro, né? O Boss Hard. Mas o chefe duro, de fato, é uma família e é de origem suíça, não é americana. É eu que americanizei com o Boss e o Hard, né? Separando. E foi no encontro de jovens, com 19 anos de idade, aqui na Catedral. Faz alguns anos atrás, né? E que cada um pegando um apelido, né? Eu joguei o apelido do Suíço, que já era um apelido que eu tinha de adolescente. Né? Então, quando alguém me chama na rua de Suíço, né, eu digo ou é da época de adolescente, né? Ou do encontro de jovens da igreja, né? E aí depois também o cursilho, e aí o Suíço foi ficando aqui dentro. Eu tenho muito prazer de preservar esse apelido aqui com os irmãos, né? Bom, hoje eu sou consultor de negócios. Tenho duas empresas, uma empresa focada em consultoria, treinamento e palestras, sempre na área de vendas, que foi minha área durante 21 anos, né? Atuante, né, na área de vendas. Então, desde que eu comecei a trabalhar como estagiário no SPC Brasil, acho que você já ouviu falar do SPC, né? Sim. Todo mundo já... Eu fui cliente do SPC Passou. Brasil. Fui cliente do SPC Brasil. Todo mundo já passou em algum momento por lá, né? Além de ser cliente, todo mundo já passou, né? Assim, você foi cliente e usar o serviço, claro. Eu era cliente e usar o serviço. serviço, mas né? Você era empresa. Eu evitava estar meu nome lá. Mas quem nunca, né? Quem nunca? Verdade. Então, esse era meu trabalho, visitar os empresários para oferecer o serviço do sistema, né? De fazer a consulta do crédito, a liberação do crédito. Isso em 2001, né? Quando iniciei minha carreira profissional. E aí, de lá para cá, só crescendo e sempre trabalhando na área comercial. Em 2015, eu decidi empreender, abrir minha atual empresa de consultoria, treinamento e palestras. Achava que era o momento de fazer carreira solo, né, de ir para as próprias pernas. Já tinha passagem por empresas multinacionais, da área de telecomunicações, empresas de vários tipos de segmento. E foi engraçado que quando eu abri a empresa em 2015, já tinha tido duas empresas anteriormente. Uma em 2006, mas foi mais uma brincadeira com dois amigos, que a empresa só durou um ano, né? Era da área de marketing promocional, e outra em 2012, que já foi um pouco mais séria, já faturava, ela durou até 2014, eu volto para o mercado, e aí em 2015 eu digo, não, agora eu vou tocar meu próprio negócio. E abro a minha empresa Táticas de Sucesso, que é o nome dela. Táticas de Sucesso. Táticas de Sucesso. Ela Massa. tem o propósito de atingir o sucesso das empresas, né? E em 2016 eu quebrei. Então eu abri ela em 2015, um ano depois eu quebrei a empresa, né? Ficou aberto o CNPJ, né? Mas eu quebrei
financeiramente, mentalmente, né? A vida, enfim, ladeira abaixo, tudo dando errado e por causa de quê, cara? acredito que foi a uma situação... imaturidade do momento, Sim. né? Assim, de investir muito no negócio, não ir, né, galgando os passos. Tem E uma coisa também, bacana, né, Rodrigo? Assim, eu passei por situações também semelhantes. Eu acho que a gente passa na vida, às vezes, algumas situações que, no momento, a gente julga assim... Claro, são situações difíceis, tristes, como você quebrar a empresa não é nada bacana. Mas que, muitas vezes, lá na frente, quando a gente olha para trás, aquilo nos ensinou. Né? E, às sempre vezes, a gente impulsiona, vê né? aquilo como algo positivo, dizendo assim, cara, a experiência valeu e agora, né, eu tenho uma musculatura, eu tenho uma habilidade que foi desenvolvida por conta disso, né? O Steve Jobs falava o seguinte, os pontos, eles são ligados no final. Mas como eu acredito que não tem um final, porque na verdade a gente até parte dessa vida para a vida eterna, né? Então nunca acaba. Nosso bispo fala assim, né? Inclusive, se referindo à morte, né? Como muita gente trata isso como sendo um ponto final da vida, e ele diz assim, não, a morte não é um ponto final, a morte é uma vírgula, porque nós cremos nessa continuidade. Isso mesmo. Então, indo nessa linha de raciocínio, eu traduzo que os pontos eles são conectados lá na frente. Então, no momento da nossa vida, eles sempre são linkados, conectados, sempre vão estar se unindo. Então, em 2016, de fato, foi muito difícil, no momento que eu estava vivenciando aquilo ali, eu estava naquele momento do Brasil com impeachment, né, juros lá em cima, o mercado travado, e aí você justifica o erro pelos outros, né? Você não assume a autorresponsabilidade. Quando você me perguntou agora... É mais fácil colocar a culpa no outro. Em vários momentos, quando me perguntava, você quebrou por quê? Eu dizia, quebrei por causa do governo, quebrei porque o mercado estava travado, quebrei porque... Né? Mas não, quebrei porque eu fui imaturo, quebrei porque eu não tive autorresponsabilidade, porque eu não fiz um planejamento de poder abrir um negócio e ter vida dentro do negócio, escala, né? Ter a visão de futuro, enfim. Né? Hoje, coisas que eu faço muito bem feito até nos meus clientes. Perfeito. Né? Eu sofri lá fora, lá atrás. E aí, quando eu sofri lá atrás, foi engraçado que em 2016 eu falei, quebrei, e foi o momento que eu retorno para Trindade, para Episcopal. Eu fiz em 2001, foi 2002, foi. Quando eu fiz com 19 anos, fiz o Encontro de Jovens, né? O EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Foi muito bacana, depois eu trabalhei em alguns outros encontros. E aí eu continuei frequentando a igreja, depois eu voltei para o mundo. Me formo na faculdade, vou fazer pós-graduação, aí você sai, uma coisa ou outra tal. Em 2016, eu já, né, namorando, já casado, na verdade, com minha atual esposa, a gente começou a namorar em 2009, 2010, 2011 a gente foi morar junto, 2012, 2011 primeiro filho, 2012 estávamos aqui em Recife de novo, que a gente foi morar em João Pessoa, 2013 segundo filho, 2014 trabalhando, 2015 vou montar meu negócio, com 2 filhos, casado, em 2016, ladeira abaixo. Mas ladeira abaixo não se diz assim, de você ficar sem dinheiro para nada. Poucas vezes eu compartilho isso, e você me pediu, né, para compartilhar os altos e baixos, eu me sinto muito à vontade de poder dizer que foi momentos muito difíceis de eu não conseguir sair com o carro de casa porque não tinha dinheiro para botar combustível. De eu ir para uma cafeteria, um shopping, né, da cidade, e ficava ali conversando com um amigo, um parceiro, um potencial cliente, sem tomar café, que eu adoro café, né? Nos bastidores a gente tomou vários cafezinhos agora, sem poder tomar café porque não tinha dinheiro para tomar café. Uma situação que eu ia para uma reunião com um prospect, um potencial cliente, eu levava na mochila uma proposta de consultoria e um currículo. Quer dizer, dependendo da conversa, dependendo da conversa, né? Se eu der por aqui e ele achar que é caro, eu jogo por aqui, eu estava precisando ganhar dinheiro. Sim. E aí foi o momento que eu faço o cursilho na Episcopal Carismática do Brasil, na Catedral da Trindade. Vamos explicar aqui o que é cursilho para a galera que está assistindo a gente. O cursilho, como o próprio nome diz, é um pequeno curso da cristandade. E ele é promovido por diversas igrejas, foi trazido para o Brasil pela Igreja Católica, mas isso se consolidou aqui na Igreja Episcopal Carismática do Brasil, através do trabalho evangelístico do Bispo Paulo Garcia. Né? E isso tem alcançado várias pessoas no Brasil inteiro, e se não, até mundo afora. Né? E que é católico, universal, né? Isso. Não é estritamente para quem é da igreja ou para quem vai frequentar a igreja, né? Estamos abertos, isso é muito bacana. Então, fui nessa abertura, fui nessa vontade de me reconectar em junho de 2016, e vi como foi importante o cursilho, porque em junho de 16 faço cursilho, em julho de 16
as coisas desandam mais ainda, totalmente, né? E aí você fica se questionando, né? Meu Deus, por que eu? Por que isso comigo? E dificuldade. E o homem que quer ser, muitas vezes, culturalmente, né, a gente quer ser o maestro da casa, né? Uhum. Não vou considerar assim, porque é tudo uma orquestra, né? Cada um tem sua função ali, você quer orquestrar aquele todo. É difícil você chegar para sua esposa e dizer, né, ó, precisamos aí, Segura a onda aí. preciso de sua ajuda, precisamos economizar nisso, precisamos fazer aquilo. Né? E foi assim, e graças a Deus a gente teve a liberdade de falar e tivemos o companheirismo de se unir nesse momento difícil, de dor, de queda. Ela tinha feito também o cursilho 2 meses antes do que eu, o cursilho feminino, e me jogou para fazer o masculino. E o segundo período de 2016 foi bem crítico, né, para onde vamos, né, o que é que vamos fazer da vida. E aí eu acho que fica evidente assim, né? A figura de Cristo aí na casa, a figura de Cristo aí no coração de vocês, porque, não sei se você sabe, mas hoje, né, até hoje, o que mais separa casais não é traição, não são outros motivos, senão questões financeiras. É o que mais separa casais. É uma coisa muito difícil de lidar, né? Principalmente quando essa situação que você falou do homem da casa, às vezes deixa de receber, ou ele tem dificuldades e a mulher acaba sustentando a casa. Talvez por uma questão cultural também, mas também por uma questão de se sentir inferior, não sei, o homem. E isso começa a trazer conflitos e tem provocado muitas separações. Então, eu vejo que, nesse momento, foi crucial vocês terem feito o curso, vocês estarem, se unir, né, ter esse cordão de 3 dobras aí, bem estruturado, para poder vencer eu esse sentia tempo, né? isso no meu coração, Barreto, que era uma passagem. Uhum. Eu vou passar um deserto e eu vou sair dele. Né? O Winston Churchill, né, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele tem uma das frases dele que fala o seguinte, né, se você perceber que você está andando no deserto, continue andando. Uhum. Não pare para se lamentar, para reclamar, para dizer, meu Deus, porque... Continue andando. Então, eu continuei andando, continuei fazendo o que era bom. Pô, sou uma pessoa de muito bom relacionamento. Sempre tive grandes empresas por onde eu trabalhei, né? Sempre trabalhei na área comercial, cara de vendas, onde você consegue ter uma rentabilidade, né, variável, sempre boa. Perfeito. Minha esposa sempre trabalhou no mercado, desde que a gente se consolidou, né, no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário estava em baixa também em 2016, né? Então, assim, foi uma dificuldade também dela também de conseguir segurar a casa, mas a gente foi segurando, né? Uhum. Ficava devendo um aluguel, ficava devendo condomínio, ficava devendo colégio dos meninos, mas ia no puxa-repuxa, né? Jogando ali, jogando aqui. E o SPC lá E o SPC, o SPC funcionando. O SPC funcionando. Eu voltei para o SPC como cliente, como usuário. Como usuário. Para ver se estava rodando, né? Para ver se estava rodando, né? E já que em 2001, né, tinha trabalhado nele. Mas é engraçado que quando virou 2017, toda virada de ano, a gente tem aquele sentimento de que ano novo, vida nova, as coisas agora vão fluir, né? Uhum. Eu acho que é sempre interessante a questão da energia. Nós somos seres de energia, né? Se a gente pegar a minha mão na outra, ela fica quente, né? Tem energia, tem atrito. Então, eu imaginei um 2017 muito diferente. Eu disse, eu mereço um 2017 melhor. Então, eu emanei bons pensamentos, né? Imaginei coisa boa na virada do ano, sem questão de mandingas, né? Uhum. Mas com a expectativa de que o ano seria bom, né? Que eu poderia fazer um ano melhor. E olhando para trás assim, cara, é daqui para frente. E é isso que se fala muito, né? Se prega muito aqui na igreja, que eu acho maravilhoso isso, que é sempre daqui para frente. Então, assim, não fica olhando para trás. Olha como, né, o retrovisor para saber o que acertou, o que errou, mas daqui para frente. Então, 2017, quando vira, eu vendi meu carro. Pô, o carro tá parado, eu consigo botar combustível. Tava quebrando, disse, vou vender esse carro. Não tinha Uber naquela época para rodar? Já tinha Uber, já. Mas já não tinha era Uber. um negócio tão consolidado, né? Tava pegando. Tanto é que eu fiquei de 2017 até 2020 rodando de Uber. Sim. E eu usava a história, né? Até para os amigos e colegas, né? Que valia muito mais a pena. E, de fato, valia a pena para mim no sentido econômico. Eu dizia, cara, eu pego o Uber de manhã, vou para a Zona Sul, passo o dia na Zona Sul, visito 2, 3 clientes no mesmo local ali, volto para casa. É muito mais econômico, consigo ficar mexendo no celular, vou mexendo no e-mail. E, de fato, comecei a provocar isso. Porque a gente tem também um estigma nosso, assim, de que a gente se preocupa com o que os outros vão pensar da gente. Saca? Qual é o carro que você usa, qual é a roupa que você usa, qual é o celular, qual é o relógio. Cara, isso não é importante, bicho. Né?
Mas você fica naquela, pô, tô no mercado, eu sou o consultor, então eu me vendo, então eu tenho que me vender da melhor forma possível. Né? Mas a minha melhor versão não é os bens materiais que eu tenho. Eles podem, de certa forma, para uma pessoa ou outra, chamar atenção, coisa do tipo, mas assim, é a minha essência. É no que eu sou bom, no que eu consigo transformar o negócio da pessoa, no que eu consigo fazer de diferente, né? Qual é a criatividade que eu uso. Então, 17, quando começou 2017, que eu vendi o carro, me desfiz dele, comecei a andar de Uber, comecei a buscar parceiros para fazer a coisa acontecer, comecei a movimentar as redes sociais, que eu estou nela desde o início, né? Não lembro quando começou o Instagram, eu lembro o Facebook 2010, Instagram acho que foi 2012, mais ou menos 2012, acho que vou considerar 2012 como Instagram. Por aí. Sempre tive nele, né, ativamente. Tenho um canal no YouTube desde 2015 também, com vídeos, com conteúdo. Então, comecei a movimentar isso. Pô, isso eu sou bom, eu tenho que movimentar. E aí, nesse movimento, foi que as pessoas começam a perceber você, começam a chamar para um café, uma reunião, uma coisa ou outra. E aí, em julho de 2017, a Federação das Indústrias de Pernambuco, a FIEP, me contrata para fazer um programa de treinamento para 40 empresários lá em Caruaru. É onde a minha história começa a mudar, né? Onde começa a alçar voo. Fui para Caruaru durante 2 meses, julho e agosto. Eram 4 módulos que eu fazia lá. Gestão comercial, liderança de equipes, né? Formação de vendedores para donos de negócios. Sendo que eu estava fodido e mal pago. Né? Quando eu fechei o contrato com a FIEP, até para ir para Caruaru, eu precisava de dinheiro. E não tinha mais o carro. Mas existe um tal de BlaBlaCar. Né? Que é isso, que é um Uber compartilhado. É você pegar um deslocamento de um lugar para outro com pessoas que vão para esse mesmo destino e ela cobra um valor para você ir de carona. Né? É uma carona paga, digamos. Sendo que não valia a pena, era segunda, quarta e sexta à noite, não valia a pena eu ficar indo e voltando. Foi toda a economia que eu fiz, então eu passava a semana em Caruaru, mesmo dando aula só à noite, voltava na semana seguinte, ficava em Recife, e na semana posterior lá. Era quinzenal. Então, eu tenho 4 encontros, né? 2 em julho e 2 em agosto. Fui recorrer a um primo para pedir a ele R$1.000 emprestado para poder... Desculpe a emoção, viu, bicho? Que a gente vai relembrando, é pesado, né? Para poder se virar, para poder ir pegar um hotelzinho lá, perto da Federação das Indústrias, da FIEP, né? Para poder almoçar, tomar café da manhã, jantar... E dizendo a ele assim, minha garantia foi o contrato que eu fiz com a FIEP. Eu disse, bicho, eu vou receber um dinheiro só em agosto, porque eu trabalho julho, emito nota fiscal, em agosto eu recebo e te pago de volta. Mas eu preciso garantir essa semana lá. E ele, graças a Deus, chegou junto, me ajudou. E aí eu fui, né? E estando na frente de 40 empresários, você não pode, ou 40, ou 20, ou 10, quer que seja, você não pode esmorecer. Ninguém aposta em cavalo perdedor. Eu sabia que ele era temporário, eu sabia que ia ser difícil, estava sendo difícil. A mentalidade de você, meu Deus, quando é que isso acaba, quando é que isso termina? Mas de você imaginar, né, momentos futuros bem, né, da esposa falando com você, às vezes pedindo uma coisa ou outra, assim, uma coisa simples. Tô na rua, ela ligar e dizer assim, traz pão para casa, traz o leite dos meninos, traz, e você, caramba, velho. Eu lembro uma vez no centro da cidade, que ela me ligou, eu tô pelo centro, estando um cliente, eu sempre circulando muito, eu sempre fiquei, eu ficava parado. E ela, você pode trazer um pacote de leite, né? 2 meninos tomavam sempre leite à noite. Sim. Pode trazer um pacote de leite? Aí eu disse, claro. Na hora eu disse, claro. Aí eu parei e pensei assim, poxa, na época era R$3,50, digamos, a passagem de ônibus. Eita, tempo bom. E custava R$3,50 também o pacote de leite, né? Um saquinho de 200 gramas. E eu disse, poxa, eu posso comprar o leite e ir andando para casa. Eu tenho condições de fazer isso. Eu moro na zona norte do Recife, né? Então no centro para minha casa, não sei, 3, 4 quilômetros, pertinho. Vai andando, era cedo ainda, tarde, né? Finalzinho da tarde. E eu comecei a prestigiar o momento da caminhada. Comprei o leite, né? Entrei no mercado e comprei o leite, acabou a passagem, não tinha como voltar, mas voltei andando para casa, feliz da vida. Veio exercendo a disciplina de você vir admirando, né, a criação de Deus, ou seja, você veio ali exercitando a disciplina espiritual, né? Total. Então, quando você olha assim, você faz, cara, eu tenho 2 pernas, tô com saúde, sabe? Tô bem, caminhando, né? Meus filhos estão com saúde, minha esposa também. É momentâneo, eu sabia que era momentâneo. Cara, então, eu imagino assim, né? Esse momento você se emociona, é um momento difícil,
mas, ao mesmo tempo, você olhar isso e encarar isso com essa perspectiva que você tá falando. Né? Porque muita gente olha assim, aí a gente está vivendo hoje uma geração de pessoas com depressão, né? Por conta de tantas demandas que a gente vive, mas é uma geração que está consumindo demais antidepressivos, uma geração que vive ansiosa. A ansiedade é o mal do século. Para ontem, né? As coisas têm que acontecer logo, rápido. Quando não acontece, você entra desespera. num desespero. E aí você, olha só, você observar e ver, eu tenho que escolher. Ou eu pago a passagem, ou eu compro leite. Eu compro leite, mas eu vou para casa feliz, porque eu estou indo para casa. Ver meus filhos, ver minha esposa, que estão bem, que estão com saúde. E glória a Deus. E aí eu lembro de uma passagem bíblica, não tem como não lembrar, que é o dar graças a Deus em tudo. E não tudo, é por tudo. Isso. Tem uma grande diferença aí. Né? É o em tudo. É mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio, né, a esse tempo difícil, eu dou graças a Deus, porque Ele está comigo, Ele vai passar, Ele não vai me fazer pular essa etapa, mas Ele vai passar comigo para que nessa etapa eu possa desenvolver e aprender. E lá na frente, né, como você está contando hoje aqui essa história, cara, eu me emociono, porque você chegar onde você chegou hoje, e ter passado por isso, e olhar e dizer, eu precisei passar, valeu a pena. E passei, e estou aqui. Né? E olhar você vai se amadurecendo, né? É bacana você poder olhar para trás, você poder contar, né? Aqui, a gente, sei lá, em alguns minutos, a gente contar como foi. Né? É bacana isso, né? Isso é legal pra gente. Agora, quando a gente tá vivenciando, a gente nunca sabe quando vai terminar, né? A gente nunca sabe quando vai ser os próximos 15 dias. Isso. Mas eu sempre tive muita fé em mim, que de fato era uma passagem, que eu ia conseguir virar a chave. Isso que me impulsionava. Quando eu estava em Caruaru, eu tomava café da manhã num hotel, que eu tinha reservado, e o hotel era, tipo, até 10 da manhã o café. Então, 9h30, 9h40 eu descia para tomar café. Né? Tomava um café já reforçado, já para não almoçar. Já para passar direto do almoço. Estrategicamente. Sou homem de planejamento, né? Estratégia. Para quando fosse à noite, eu ia dar o treinamento, dava lá a aula, e tinha o intervalo do coffee break. E aí, no coffee break, eu jantava. Né? Sendo que eu jantava de forma moderada. Eu comia um negocinho ou outro. Quando terminava à noite, né? Era de 6 às 10 da noite a aula, que os empresários iam embora, sempre sobrava o coffee break. Aí, ali eu parava mesmo para jantar, de fato, comia. Ia pro hotel, realizado, né? Mais uma entrega, mais um dia, e comecei a fazer conexões. Esses 40 empresários se tornaram 5 clientes, lá em Caruaru. Eu fiquei de agosto a dezembro, indo e voltando no Carona Paga, indo e voltando e atendendo a esses clientes. E aí a coisa começou a girar. É quando eu digo, aí a atração começa a partir dessas conexões. Né? A Federação das Indústrias, quando me convidou, sabia o potencial que eu tinha. Eu muitas vezes não enxergava mais isso, né? Que você fica achando que você é um lascado, um fudido, não vou conseguir, não vou dar certo. E você oxigena o cérebro e vai. E foi super positivo. Dos 5 clientes, um cliente, inclusive, era um hotel lá na cidade, eram 2 irmãs, 2 empresárias que tinham recebido... Estavam na segunda geração do hotel, né? O hotel do pai delas. E aí foi o primeiro contrato de permuta que eu fiz também. Estratégia. Disse, como eu vou ter que ficar vindo para cá, aí eu fiz um valor que nós vamos fazer assim, metade vocês pagam em dinheiro, tá? E metade vocês pagam em permuta. Serviço, até para eu poder utilizar o serviço de vocês, já que eu faço consultoria para vocês também. Experimentar, né? Já vai... Pontuando, né, os pontos de melhoria. E aí foi maravilhoso isso, porque esses 5 clientes viraram amigos, me levaram para outros clientes também. Só o fato de estar fazendo algo em Caruaru já me fortaleceu em Recife, porque nós, recifenses, temos muito isso, a gente dá muito valor a quem é de fora ou quem faz algo fora. Então, foi necessário eu ter que sair, mesmo que ir para Caruaru, para voltar fortalecido. E aí, quando 2019 começa... desculpa, em 2017 termina. Quando começa 2018, eu digo, não, 2018 agora eu vou ter que faturar um mínimo X por mês. Eu tenho que assumir a orquestra da família de novo, eu tenho que ser o maestro. E foi quando a coisa começou a engrenar, e eu cheguei para minha esposa e disse, pode deixar que esse ano eu assumo a casa, os meninos é meu, o colégio dos meninos, né? A gente sempre repartiu muito
né, as despesas do lar. Isso foi muito bacana. Ela é uma pessoa super independente também do trabalho dela, do esforço dela. Então, a gente se complementa, né, a gente não se completa. Uma só A gente se carne, complementa. né, cara? Uma só Uma só carne, carne. uma só família, um só corpo. E a gente foi... 2018 foi maravilhoso, porque começa a movimentar, volta a aula na faculdade, no curso de pós-graduação. Então, começa a aparecer palestras aqui em Recife, a coisa começa a se movimentar. E aí, uma agência de palestrantes aqui de Recife começa a me jogar para o Nordeste, para outras empresas, né, para outras praças. Aí a coisa gira. E é tão engraçado que você fica numa dinâmica tão grande das coisas acontecendo, né, que tem hora que você para e pensa assim, caramba, faz 6 meses, ou faz um ano, né, que eu estava sofrendo, né, sem saber onde ia acabar e como é que seria a minha vida. E já estou aqui movimentando, né? Então, você começa a pagar as contas e vai renegociando um cartão, vai renegociando um cheque especial, vai renegociando os devedores, né? Para você poder ir normalizando. E os dispostos se atraem, né? Você começa a atrair pessoas que estão dispostas a lhe ajudar também, enquanto empresa, né? E aí eu vou estudando, vou me capacitando, vou lendo livros. A internet hoje nos facilita muito o acesso ao conteúdo, que é muito importante. E aí, quando eu virei 2019, eu digo, não, agora é meu ano. Agora, 2019, eu quero atingir um patamar X, eu quero fazer a coisa acontecer. E foi até engraçado que no meio de 2018, quando a coisa já estava girando bem, graças a Deus, a ele sempre, eu cheguei para minha esposa e disse assim, vamos viajar com os meninos. E ela disse, viajar para onde? Sei, fazer uma viagem internacional para Disney. Aí ela começou a rir e fez... A gente mal começou a pagar as dívidas, né? Está começando a girar agora. Já quer se endividar de novo, rapaz? Tá com saudade. Fazer isso? Não, mas tá eu quero ter um sonho. Eu quero ter um sonho, assim, que poderia ser impossível, né? Mas um sonho para a gente sonhar, porque o sonho é um estímulo. E né? até colocar meta, né, Rodrigão? Acho que a gente, pra assim, atingir isso. empresarialmente falando, quando você não tem meta, não existe muito estímulo, mas quando você coloca uma meta, você coloca, né, um objetivo a ser atingido, Perfeito. Então existe um trabalho ali, e aí você vai investindo, você vai dando gás para você chegar naquele lugar, para você atingir aquela meta. Ela topou o desafio comigo, minha esposa. Tá, vamos. E aí a gente botou para março de 2020. Então, assim, em março de 2020, daqui a 2 anos, vamos ver se a gente junta dinheiro para lá. E aí, nesse objetivo de galgar, de atingir, vamos ver quanto custa a passagem, quanto é que é um parque da Disney, quanto dia a gente ficaria. Fazendo os cálculos, e nos primeiros cálculos que eu fiz, eu digo, é impossível ir. Não tem condições de 2 anos. Talvez nem 5, talvez tenha que ser em 8, 10 anos. Porque você se limita, né, nas crenças que você está vivendo. E eu disse, pô, mas isso é um impossível para mim. Na força do seu braço, né? O impossível para mim é possível para alguém, né? Isso. E aí eu disse, é possível para ele. E é a matéria-prima, né? O impossível. E aí eu joguei. É a matéria-prima. Né? Joguei para ele, botei, orei, vamos trabalhar. Trabalhamos em 2018, 2019 viu maravilhosamente bem. Quando viramos para 2020, estávamos prontos para viajar. Nós tínhamos já o capital necessário para passar 10 dias em Orlando, para visitar ali 3, 4 parques com as crianças. Estava tudo programadozinho. Na semana que eu ia comprar a passagem, a gente até tinha estendido um pouquinho. A gente não ia fazer em março, ia fazer mais ou menos em abril. Mas já em março, quando eu ia comprar a passagem, veio a pandemia. Eita. E aí, quando veio a pandemia, trava tudo. A gente ficou meio que desesperado, todo mundo ficou. E ela disse, agora, eu disse, calma, né? O dinheiro está aqui guardado. Você estava trabalhando. Ela se preocupava muito que ela começou a trabalhar numa empresa, que ela trabalha atualmente. Ela administra uma grande imobiliária da Zona Oeste, aqui de Recife. Ela começou dia 1 de março a trabalhar em 2020. Trabalhava numa construtora, saiu, foi para essa imobiliária. E dia 15 de março veio a pandemia. Ela disse, eu vou ser demitida, né? Eu vou ser demitida. No que eu vou ser demitida, como é que vai ficar a nossa vida, né? E eu disse, não, calma, né? Você não vai ser demitida. Você é importante, você, né? Na empresa, você acabou de entrar. Sim. Meus negócios estão girando bem. E eu trouxe muitas consultorias minhas para o digital. Como eu tinha um canal no YouTube desde 2015, eu sei usar o digital. Sim. Né? Já desde 2015, eu estava 5 anos no digital. Eu disse, calma, eu vou trazer para o digital. E foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. De 2015 para cá foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, foi 2020. Com todo respeito, claro, as várias mortes que todos tivemos, né? Eu tive também perdas na família. Sim. Mas profissionalmente foi um ano muito bom para mim. Porque eu estava preparado para o que estava acontecendo. Essa mudança para o digital. Eu estava pronto. Perfeito. Então eu comecei a palestrar no digital. Comecei a investir, né? Comprar uma plataforma do Zoom profissional. E todo mundo teve que virar digital. Todo mundo teve que virar Quem não virou ainda está fora do mercado, né? Então foi engraçado que eu fazia palestra. Não está aqui. Não está aqui. Eu fazia palestra para São Paulo, Natal,
e sei lá, em Fortaleza no mesmo dia. Caramba, velho, assim, 3 cidades diferentes. Eu dizia, impressionante isso, porque o digital favorecia isso. Então, muitas empresas começaram a me procurar dizendo, boss, minha equipe está em casa há 30 dias, 45 dias. Precisava ocupar a galera com alguma coisa. Preciso ter um treinamento, preciso ter uma palestra. O que é que você tem aí? Vamos fazer algum motivacional, vamos falar de vendas, vamos dar um chacoalhamento na galera. Bora, né? O valor é esse, mas como estamos em online, eu vou dar uma redução, cobrando de todo mundo, né? Tem que girar também. Claro. Então, foi muito bom. E a gente esperava que ia passar com 30 dias, 60 dias, né? Até que eu fiz 3 cenários, né? Junto com minha esposa, no seguinte. Vamos imaginar 3 cenários, planejamento. O primeiro cenário é, essa porra não vai acabar esse ano. Né? Vai acabar... Até o final do ano a gente vai ficar assim. Como é que vai ser a nossa vida? E ainda foi mais um ano. O segundo parâmetro foi, segundo cenário, vai acabar daqui a 2 meses. E o terceiro cenário, positivo, né? Vai acabar daqui a 15 dias. Então, se acabar daqui a 15 dias, o que a gente faz? Se acabar daqui a 2 meses, o que a gente faz? E se acabar só no final do ano, o que a gente faz? Quanto que a gente tem que se segurar de dinheiro, economizar, né? Porque está entrando, mas não sei até quando. Isso. E aí, com esse pensamento foi positivo, porque a gente conseguiu se segurar o ano 2020 todo. Finalzinho de 2020, o mercado se abre novamente, né? Em julho, inclusive, de 2020, eu fui convidado pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, lá em São Paulo, para fazer um curso online sobre criatividade nas vendas. E aí foi bem bacana, porque foi uma experiência diferente. No meio da pandemia, viajar, né? Hoje já estava mais comum máscara, né? As proteções, né? Enfim, mas para São Paulo, para gravar um curso. Gravei o curso, voltei, foi um bate e volta. Foi até no dia do meu aniversário, 22 de julho. E aí voltei e a gente se movimentando. Acaba 2020, quando começa 2021, eu digo, olha, acho que a gente não consegue ir para a Disney. O dinheiro ainda está guardado, vamos deixar lá. E vamos continuar trabalhando. Mas aí a coisa começa a girar, do mercado reabrir, precisando de presencial. E aí, no meio de 2021, em junho, é quando eu recebo um convite de um grande amigo, também irmão, Pablo Urpia, que me convida para ser sócio dele numa empresa de contabilidade. Eu disse, cara, não tenho nada a ver com contabilidade, não sei contabilidade, né? Minha área é vendas, marketing, negócios, empreendedorismo. O que é que tem a ver? Ele disse, isso que você falou. Eu quero abrir uma empresa de contabilidade, ele já tinha uma, eu estou saindo da sociedade, quero abrir uma nova, disruptiva, diferente, que fale sobre empreendedorismo, que fale sobre vendas, que ajude o empresário a ganhar dinheiro. Não só a gente fica emitindo guias para ele. Perfeito. E aí eu comprei a proposta, né? A ideia foi bacana, juntamos com mais 2 outras contadoras também, somos 4 na empresa, e montamos a Armorial Gestão. Então, hoje eu tenho uma Tática de Sucesso, minha empresa sozinho, de treinamento sozinho com ele, né? Sim. Treinamentos, palestras, consultoria na área de vendas, e também sou sócio como diretor comercial da Armorial Gestão, que é uma empresa focada em contabilidade. Armorial. Foi bem baseado no nosso regionalismo, né? No movimento armorial do Ariano Suassuna. Nossa. E aí 2021 acaba, quando começa 2022, a gente se programa para fazer a bendita viagem. E aí? E aí rolou agora, em julho desse ano. Né? Eu não vi as fotos, não. Acompanhei, viajei com vocês lá, vi você lá. E foi maravilhoso, porque a gente, né, primeira viagem em família, né, eu tirei 30 dias de férias. Né, a viagem, na verdade, durou uns 28 dias, né, mas tive mais 2 dias aqui no Brasil de férias. Então, assim, nunca tinha tirado 30 dias de férias. Trabalhei 21 anos na minha vida, sempre tirava 15, 20 dias no máximo. Mas eu me programei para isso financeiramente. Eu digo, eu vou passar 30 dias com meus filhos, 30 dias de julho deles, passar com eles. E ela também conseguiu na empresa os 30 dias, né, corridos. Fomos, né, para Orlando, para Disney, conhecer os parques, visitamos outras cidades lá. E teve algum momento da viagem, não lembro ao certo, mas que eu sempre gosto de caminhar. E que eu saí caminhando, estava na cidade de Boston, né, em Massachusetts, saí caminhando, de manhã, botei o tênis, vou dar uma caminhada. Vou conhecer o bairro, vou tomar um café em uma cafeteria. E eu saí andando, caminhando, e sempre boto um louvorzinho, né? Sim. Um fone de ouvido aqui, estava escutando louvor. Eu primeiro botei um louvor em inglês, né? Aí não entendi muito, eu trouxe para o português mesmo. E aí eu me lembrei de um momento da minha vida, em 2016, que eu estava caminhando também, mas não de casa para o trabalho, mas eu saí de casa, estava desesperado em casa, fazer nada, vou sair caminhando. E que eu tive um leve pensamento de fugir. Eu tenho família aqui no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Eu fiquei imaginando assim, será que se eu sair daqui para ir para o Rio de Janeiro, será que eu consigo alguma coisa lá? Será que algum primo lá pode me ajudar, né? Está diferente, eu posso fazer um outro tipo de trabalho que eu não teria coragem de fazer aqui, né? Porque a gente tem o ego, os amigos, né?
E aí passei uma tarde assim, andando, caminhando na rua da igreja, aqui pelo bairro, né? Sempre morei aqui aqui na Zona Norte, meio que nesse desespero de, meu Deus, para onde eu vou, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Como é que as coisas vão girar? Quando é que essa chave gira, né? Todo mundo fala isso, como é que as pessoas que me conhecem falam, pô, tu é muito bom no que faz, tu conhece muita gente, tu é bom no network, tu sabe falar bem. Caramba, eu digo, porra, bicho, e não acontece. Cadê? E reclamando, questionando, mas eu reclamava comigo mesmo, eu cobrava de mim, né? E aí eu peguei e botei um louvor para acalmar o coração, caminhando, e voltei para casa. Passaram-se dias, meses, anos, e quando eu estava lá, caminhando, né? Lá nessa viagem internacional, e botei um louvor, e aí eu lembrei, disse, caramba, velho. Uma certa vez eu estava caminhando, desesperado para fugir, né? E hoje estou aqui caminhando, né? Porque eu me encontrei, porque eu estou íntegro, né? E aí comecei a emanar bons pensamentos, agradecendo pelos meus filhos, pela minha esposa, meus pais que ainda são vivos, minhas irmãs, por toda a vida, né, que eu estava vivendo. Mas, caramba, quantas pessoas querem fazer isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo, né, tranquilamente, com naturalidade, sem estar sufocado, sem estrangular ninguém. A empresa está rodando lá no Brasil, consegui vir tranquilamente, os outros negócios surgindo. Várias conexões, já até hoje, graças a Deus, assim, eu tenho uma procura muito grande. Pessoas que me procuram para poder ganhar dinheiro com vendas, né? Fazer seus negócios prosperarem. E aí as conexões no WhatsApp que não param, então uma mensagem de outra. Poxa vida, velho. Como a vida é boa, né? Como Deus é bom, o tempo todo ele é bom. O tempo todo. E como eu sou grato por tudo isso. E aí você volta para casa, né? Tava numa casa feliz, e aí chega e dá um beijo na esposa e chorando, e ela questiona o que foi que houve, né? Mas você fica com ego também sem querer falar o que é, né? Você, não, tô feliz, né? Tô vendo aqui a cidade, as paisagens, então não sei o quê. Besteira, né? Besteira minha, né? Assim mesmo, tal. Mas agora ela vai saber que ela vai assistir. Agora vai saber esse momento que foi. E aí a vida muda. E quando muda, a gente começa a observar quem de fato estava do nosso lado. E de vários amigos que foram e voltaram. De vários companheiros de jornada, de vários clientes que lá atrás não quiseram prestar, adquirir o serviço, né? E que hoje me procuram, né? Pagando até muito melhor do que foi cobrado no passado, né? Que começa a valorizar. De várias pessoas que entram e saem, ele sempre esteve do meu lado. Glória a Deus. E eu sempre estive do lado dele. Certa vez eu fiz uma dinâmica perguntando o seguinte: imagine que você está no banco de uma praça e que você tem a oportunidade de conversar com qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, né? Com quem você gostaria de conversar? Muitas pessoas falam, gostaria de conversar com minha mãe, com meu pai que já faleceu, com meu avô, com minha avó que faleceu. Pessoas que já faleceram, a gente sente saudade, né? E outros vão falando de referências profissionais. Gostaria muito de conversar com Barack Obama, com Steve Jobs, com Albert Einstein, e por aí vai. E tem uma grande parcela também que fala, eu gostaria muito de conversar com Jesus, eu gostaria muito de conversar com Deus, eu gosto de Jesus, eu queria estar com Jesus. E eu parei e disse assim, engraçado, vocês pedirem para poder conversar com Jesus, que eu converso com ele todos os dias. Todos os dias ele está no banco canal comigo. Aberto. É canal Online. aberto. Está online isso. Está do meu Conexão lado. cai. Está do meu lado ele, pô. Aí eu disse, ele está do seu lado. Não precisa você criar esse momento. Pessoas que já partiram, tudo bem. Você pode orar por elas, né? Lembrar boas lembranças. Você pode sonhar com elas, que vai ser sempre bom, né? Sempre. Mas Jesus é vivo e está do seu lado. Está te olhando, te acompanhando. Mas ele é tão bom, tão bom, tão bom. É aquela questão que ele te dá o livre-arbítrio de você fazer o que você deseja fazer, arcando com as consequências. Então, hoje, todos os meus passos, principalmente profissionais, e eu quero explorar muito isso, no cristianismo e empreendedorismo, são linkados com Deus. Eu peço a Jesus sempre discernimento para um início de uma conversa, para uma reunião que eu vou, para uma palestra que eu vou iniciar, que ele tente me usar de alguma forma, que eu adoro falar dele sem citá-lo. É um exemplo, é uma frase que você coloca, é um pensamento que você joga, né, para que as pessoas possam ir se conectando e se alimentando daquilo. Eu tenho muita cautela, até como palestrante, para não virar o pastor. Porque as pessoas têm uma barreira, né? Se você começa uma palestra, algo do tipo, falando em cristandade, em Deus, em Jesus, em qualquer religião que seja, né? As pessoas criam logo a barreira. Ih, esse cara... né? E aí eu tento chegar mais leve possível, me conectando com as pessoas que sei fazer isso muito bem, mas toda palestra minha, quando eu termino com alguma passagem bíblica, com algum salmo, com alguma
mensagem que está lá na Bíblia, né? Perfeito. Inclusive, durante muitas palestras mesmo, durante muitos treinamentos meus, já que eu sou linkado com vendas, e vendas é o que te dá produtividade, né, para a tua empresa, né? A primeira linha do DRE, faturamento, né? Para você aumentar o seu negócio, ganhar capilaridade. Eu falo que você merece a abundância que te foi prometida. Né? Aí quando eu cito, está lá em João 10:10, Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, se ele prometeu, você tem acesso a isso. Basta você querer de fato e trabalhar por onde absorver. Perfeito. E você terá abundância na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida secundária, na sua vida religiosa, nas várias vidas que a gente está inserido, que todas elas são uma só. E aí, graças a Deus, eu estou muito bem hoje, profissionalmente, financeiramente, matrimonialmente, com os amigos, com os familiares, com meus negócios, comigo e principalmente, acima de tudo, uma conexão com o divino, com ele. Mano, que massa, que massa. Muito bom esse papo aqui. Eu acho que a gente tem muito pano para manga. Isso aqui, a gente vai ter muita coisa aqui, muita coisa bacana que a gente vai conversar aqui, muitos cases de sucesso que a gente vai trazer. E o Rodrigo vai estar com a gente fazendo esse quadro aqui, que se chama Cristianismo e Empreendedorismo, aqui do nosso Conversa Feada. Isso e aí aí. eu quero pedir a você, já faz o seguinte, velho, manda esse vídeo aí para o número máximo de pessoas aí que você quiser mandar. Se você gostou, manda para os amigos. Se não gostou, manda para os inimigos, mas não deixa de mandar, tá certo? Semana, compartilha, inclusive, manda compartilha. indicações também de pessoas que você quer que a gente bata papo, né? Exato, exatamente. Trocar ideias isso, aí, Rodrigão. são sempre bem-vindas as indicações. Exatamente, cara. Não deixa de curtir, porque quando você curte também, você está dizendo que esse vídeo é relevante, né, para o YouTube, para que outras pessoas também possam assistir, possam ver. E, velho, você falando aí, me lembrou uma coisa aqui, para a gente finalizar esse quadro. Uma vez eu escuto muito a CBN, escutava mais, mas eu ainda escuto muito, gosto muito de podcast também. E uma vez eu estava ouvindo, e aí naquele quadro lá do Max Geringer, ele comentou sobre... fez um comentário de um mestre aí, de um cara conceituado, sobre dicas, né, que ele estava dando a respeito de empregabilidade e de empreendedorismo. E ele disse, conforme falou o consultor fulano de tal, e ele saiu dando as respostas para diversas perguntas sobre emprego, sobre estabilidade financeira e tal. E, ao final, ele terminou o quadro dizendo assim, bem, esse fulano de tal aí que eu citei, ele não existe. É fictício. Na verdade, todas essas respostas estão no livro de Eclesiastes, na Bíblia. Mas eu não falei isso antes, porque senão vocês não dariam credibilidade, né, ao que foi dito. E, às vezes, é assim, as pessoas parecem que não dão muita credibilidade, mas se elas soubessem o quanto a Bíblia nos ensina a respeito de empreendedorismo, o quanto a Bíblia nos ensina a respeito de finanças, negócios, né? De liderança, você ia ler muito mais a Bíblia. Então, eu quero incentivar você, assiste esse quadro que a gente vai ensinar você como olhar para a Bíblia e ver tudo isso que o nosso Senhor nos ensina para que a gente possa viver uma vida melhor, abundante. Abundante. Amém? É isso, pessoal. Obrigado, viu? Fiquem todos com Deus. Saúde e bons negócios. Valeu, mano. Então, Deus obrigado, abençoe. Viu? A todos nós. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês.